começar a gravação. Então nós começamos a gravação agora. O que acontece? Vamos fazer um resumo do que foi falado ontem, só para vocês saberem. Daqui a pouco eu compartilho minha tela e aí eu vou mostrar para vocês na prática. A ideia é uma só, gente. Toda vez que a gente fala em que nós trabalhamos com fotovoltaico, o cliente do outro lado, ele costuma ser um cliente, não vou dizer arredio, mas é um cliente que ele já viu muito de fotovoltaico. E o fotovoltaico, muita gente já prometeu zerar a conta, aquela história toda, e o fotovoltaico não tá rolando assim. Não adianta, vocês estão vendo uma certa dificuldade. Quando nós começamos a falar sobre o fotovoltaico estar dando problema, primeira coisa que eu fiz foi, quando nós vimos dar problema não, quando começou em 2020, a conversa 14.300 evoluiu para 2021, eu já pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu já trabalhava com o mercado livre de energia, como alguns sabem, eu venho da eficiência energética, e na eficiência energética o mercado livre de energia é um dos caminhos, só deixa aqui pronto, é um dos caminhos para a gente trazer resultado ao cliente. Sabendo disso, quando começou o negócio do fotovoltaico, da gente ver que o negócio ia mudar no fotovoltaico, minha primeira ideia foi o seguinte, eu preciso estar preparado. Por quê? Quando virar a chave, nós vamos ter um problema. Em primeiro lugar, nós vamos ter uma corrida no último ano. Eu acredito que a gente vai ter uma corrida. Por quê? Porque vai existir uma oportunidade muito grande, muita gente querendo falar sobre solar e muita gente aproveitando para vender o desespero. E aí vai entrar muita gente no mercado, como aconteceu. E aí eu vou ter que ter um diferencial nesse momento. Qual que era o meu diferencial desde que eu comecei no fotovoltaico? Era que eu mexia com eficiência energética. Em 2020 eu brigava por preço, como hoje todo mundo briga, eu brigava também. Até 19. 2020, na virada de 19 para 2020, conversei com meu sócio, como nossa empresa é uma empresa de engenharia. O que nós fizemos? Falamos, ó, vamos sangrar o fotovoltaico. Esquece. Não vamos mais para o lado do fotovoltaico, vamos pensar diferente. Como assim? Vamos focar no projeto e vamos mudar a precificação do fotovoltaico. Foi quando eu desenvolvi, não sei se alguém aqui estava no Integração agora no mês de maio, mas foi quando eu desenvolvi aquela precificação. Hoje, para vocês entenderem, meu preço de mão de obra de instalação parte de R$ 1,50 o watt pico instalado, por conta de toda uma precificação que eu mostrei lá. Mas quando a gente faz isso, quando a gente dá essa virada de chave, nós perdemos os clientes, porque meus clientes, eles eram cliente de preço. Tanto que em 2020 eu instalei 3 projetos fotovoltaicos. Aí você fala, Marco, 3 projetos fotovoltaicos, acho que todo mundo aqui instalou na primeira semana de janeiro. Então é assim, eu tive que sangrar durante um ano para conseguir mudar a precificação e até entender como o cliente queria se comunicar. Então 2020 começa a gente com essa ideia, 2021 nós já estamos estabilizados, a 14.300 está bombando, eu faço parte do Movimento Solar Livre. No Movimento Solar Livre a gente tinha uma ideia e já está vendo que estava degringolando a ideia. Eu falei que eu preciso estar preparado quando der a segunda virada. Qual que para mim era a segunda virada? Era a entrada de outra matriz energética. A que eu sabia que era mais próxima era o Mercado Livre. Então o Mercado Livre iria entrar para concorrer. O que eu falei? Vou começar a conversar com comercializadoras. Inicialmente eu fui atrás de algumas comercializadoras, onde eu conheci a Dani estava na 2W, eu fui na 2W, e eu comecei a me aproximar muito da Dani, me aproximei na mesma época da Joy, foi tudo ali meio pro final de 2021, e eu comecei a ver o Mercado Livre, que até então eu indicava cliente para o Mercado Livre, eu comecei a ver o Mercado Livre como uma forma de eu captar cliente. Então, quando você vira para uma indústria e fala assim, ó, eu vou trazer uma solução que você não entra com R$1, é só economia, o cara para te ouvir. Como a minha empresa é uma empresa de projeto, eu consigo falar pro cara, ó, eu te garanto 20% de economia no seu custo de energia. Garanto, em contrato, 20% de economia no custo de energia. O cara fala, caramba, mal sabe ele que eu já tenho o quê? O Mercado Livre dando 20% de economia. O resto que eu consigo com eficiência energética é lucro. Então, eu já consigo garantir solução e o cara paga o meu projeto para eu ir lá, vamos lá, fazer um orçamento pago. Então é muito legal isso daí. Quando a gente passa a trabalhar desse jeito, é um jeito inteligente. Então eu comecei a trabalhar dessa forma, com essa forma inteligente, usando o Mercado Livre como, vamos falar assim, mais um produto agregado ao meu negócio.
Entre em vigor 14.300 em 2022, ó. Ela vai começar a valer a partir de janeiro de 2023. O que eu falei? Eu tenho que estar mais próximo do Mercado Livre. Eu tenho que estar trabalhando mais meus clientes para o Mercado Livre, porque o Mercado Livre vai dar oportunidade. Eu sempre encontrei no Mercado Livre uma forma de oportunidade. Haja vista hoje que nós estamos falando, sim, de oportunidades, e oportunidades que elas são muito claras. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem muita gente reclamando que está parando de vender, e de abril, maio, voltou o movimento. Eu, pelo menos, eu vou falar para vocês, se eu não receber 1, 2 contas por mês, não vale a pena eu trabalhar. Por mês, por dia, não vale a pena eu trabalhar, porque a gente sabe o número que a gente tem que prospectar. Já tá vindo essa quantidade de conta para vocês? Para mim já tá. E na hora que vem conta, gente, fechamento é a hora que a gente dá o show. O que eu falo sempre é assim, a hora que eu tenho que sentar na frente do cliente é a hora do show. Sem essa hora não vai funcionar. Eu vou fazer o seguinte, aqui, Harley, seja bem-vindo. Economizei Solar, seja bem-vindo. Eu estava dando um overview de como eu fui parar no Mercado Livre de Energia. Até agora um overview, um resumo. Agora vamos lá. O que o Mercado Livre de Energia oferece hoje? Não sei se vocês todos sabem aqui como funciona o Mercado Livre de Energia, mas é o seguinte, é comprar energia direto do produtor. O produtor tá lá no Nordeste, tá lá no Rio Grande do Norte, ou tá lá em Santa Catarina, em Xanxerê, não importa onde ele esteja. Nós vamos comprar a energia dele, vamos transmitir ela pela linha de transmissão normal, então ela vai ser distribuída pela Enel, pela Copel, pela distribuidora da área. Só que lá na hora que sai, gente, palavras marco, tá? Como eu tava até falando hoje durante uma live, né? Eu sou um explicador. Então eu não falo palavras técnicas, eu falo palavras que os outros entendam. Imagina que tem um reloginho lá saindo da usina que vai falar: essa quantidade de energia é pro Guilherme. Esses 200 mega é pro Guilherme. E quando chega aqui na indústria do Guilherme, tem lá a CCE, né, que é a Câmara do Comércio de Energia Elétrica, tá lá escrito que o Guilherme tem direito a 200 mil que vem lá do Nordeste e que vai ser usado aqui. Se cruza isso daí, o Guilherme não paga nada para a concessionária, a não ser a distribuição. E quem vai pagar o resto, quem vai pagar o resto não. O resto da energia já está paga no seu contrato de Mercado Livre. Então, o Mercado Livre é isso. Pensando nisso, a gente consegue ofertar desconto para o cliente, muitas vezes sem investimento. Por que sem investimento? Porque o cliente já está em média atenção. Quando o cliente não está, tem um investimento que aí é até negociável. Às vezes a comercializadora vê que é um cliente potencial, ela mesma faz a transformação de baixa, coloca para média. Dependendo quanto vai ganhar, vale a pena fazer essa transformação. E aí, com isso, o cliente olha para você e já fala: opa, peraí, esse cara aí não é um vendedor de fotovoltaico. Esse cara é um especialista em energia. E você, como especialista em energia, começa a ganhar o quê? Começa a ganhar credibilidade. E um especialista cobra por ser especialista. Não é um cara que é de graça, ele cobra. E na hora que ele cobra, é dinheirinho no bolso. Então é isso. Eu hoje me coloco como especialista, tanto que eu sou especialista de eficiência energética, eu sou especialista de energia, eu trabalho com fotovoltaico, trabalho com ar-condicionado, Mercado Livre, trabalho com projeto elétrico, e é assim. Por quê? Porque aí quando o cliente vem, ele fala: pô, esse cara aí sabe bastante, esse cara é legal pra gente confiar. Certo? Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora e eu vou mostrar para vocês na prática o que é o Mercado Livre de Energia. Não sei se alguém aqui já viu uma conta de Mercado Livre, já viu uma proposta de Mercado Livre? Ô, gente, hábito de perguntar de professor, tá? Então pode responder. Conheço não, viu? Não? Show. Então primeiro eu vou abrir uma conta, tá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Compartilhar essa mesma tela que eu tô, porque eu puxo aqui pra frente e a gente consegue aqui, ó. Pera aí. Vou abrir primeiro. Opa, olha, todo mundo me vende 1000 vezes. Conta do condomínio. Vou puxar essa tela pro lado. Gente, agora é aquela loucura, tá? Que eu vou. Eu deixo a minha tela aqui do lado. Parece que eu sou maluco, eu fico falando com vocês olhando pro lado, mas é porque eu puxei a tela aqui pro lado, tá? Então vamos lá. Tá dando pra ver? Tá legal a tela aí? Deixa eu até tirar isso daqui e fixar essa daqui. Opa, pera aí, deixa eu fixar essa minha tela aqui. Pronto. Tá bom pra ver aí? Beleza. Show de bola, então.
Deixa eu só dar uma mexidinha nela aqui para deixar ela num layout mais legal aqui. Assim, pronto, para eu estar acompanhando aqui também. Então, gente, essa daqui é uma conta, como que a gente pega primeiro lugar? A conta, eu vou riscando essa conta. Depois, gente, eu vou disponibilizar essa conta, tá? Tanto que eu apaguei os números aqui do cliente para eu conseguir disponibilizar para vocês, tá? Para vocês terem ela como referência quando vocês quiserem dar uma olhada, quando vocês reverem esse vídeo. Esse vídeo vai estar salvo no YouTube, então tá de boa. Olha só, é uma conta que ela é o quê? É o grupo A, ó, tá aqui. Ela é tarifa verde A4, comercial e outros serviços. Principal, quando eu pego uma conta que o cliente me manda, eu venho no valor. O valor é substancial, nesse caso aqui, 10 mil reais de valor. Opa! Segundo momento, eu vou vir aqui na demanda. Então, ó, tá vendo que tem aqui a demanda Tuesday e demanda. Não vai dizer aqui vai dizer a quantidade, mas não vai dizer aqui a demanda. No entanto, sempre conta do grupo A tem uma segunda página, vocês devem ver, devem saber já disso. E aqui eu tenho a demanda contratada, 60. Então, eu sei que esse cliente, ele paga R$10.400. Para vocês entenderem, ele é um condomínio. Ele paga R$10.500 quase. E ele tem demanda contratada. Então, ele é super ok. Ele é super indicado para quê? Para a gente mandar para o Mercado Livre de Energia. Uma coisa que eu sempre fico de olho é isso daqui, ó. E aí vai. Isso daqui, gente, vocês vão pegando com o passar do tempo. Aqui, como eu falei, eu já faço isso há bastante tempo, eu já tenho esse olhar. Primeira coisa, eu venho aqui na demanda, ó. Ele tem uma demanda de 60, mas a gente consegue perceber aqui, ó, que ele não supera a demanda dele. Ele tá sempre, ó, com a demanda dele em 40, 46, ele não supera 60. Então a demanda tá boa, podia ser um pouquinho mais baixa, mas tá boa. Segundo caso que eu vou olhar é como é que está o consumo dele ponta. Por quê? Mercado Livre de Energia não tem consumo ponta. Quanto maior o consumo ponta, maior vai ser o desconto. Como eu sei disso? Porque eu mandei muita conta para o Mercado Livre de Energia, eu percebi isso. E depois, conversando com o Gabriel, ele me explicou, verdade, quanto maior o consumo ponta, maior vai ser o desconto. Então aqui eu já vi que ó, ele tem mais ou menos 10% de consumo ponta. Se a gente for apontar aqui, ó, ele tem 12 mil fora ponta, 1.500 ponta, 12 mil, 1.700. Então ele tem um consumo ponta até que alto, né, de 10%. Aí tem consumos ponta muito maior, mas em quantidade de kilowatt, não custo, porque o custo ponta é muito caro. Se a gente for pegar a tarifa desse cliente, deixa eu apagar tudo aqui só para não incomodar vocês. Ó, se a gente for pegar a tarifa desse cliente, ó, o kilowatt dele ponta é 45 centavos. E fora a ponta 28. A TUSD dele ponta 1,08, fora a ponta 11 centavos. Então a gente tem que ter isso daqui de louco. E quilowatt único é a demanda. E na demanda ele paga 15 reais. Então quando a gente olha tudo isso daqui, que a gente começa a analisar esse trem aqui, a gente fala, opa, essa conta aí, ela é uma conta que cabe no Mercado Livre de Energia. Qual que é o segundo passo? A gente tem um grupo que vocês querendo, a gente vai colocar vocês nesse grupo. A gente tem um grupo onde chama-se Fatura de Energia. E a gente manda no grupo Fatura de Energia, ó Marco, ó Dani, eu mando, o Marco não é o Dani. Ó Dani, ó, tem aqui essa conta. A Dani recebe a conta e ela gera uma proposta. E essa daqui é a proposta. E eu falo que faz sentido pra gente, que é integrador, fazer Mercado Livre de Energia. Por quê? Porque a conta de energia a gente já sabe tirar do cliente. Essa é a parte fácil. Então, a gente consegue. Então, aqui a apresentação da empresa vai falar o que é a Atena. Então, ela é uma comercializadora independente de energia elétrica e gás. Nasceu em 2018, pode oferecer soluções transparentes, seguras. E as vantagens que é... Gente, eu sempre foco muito nisso. Eu sempre venho aqui e explico para o cliente que eu expliquei para vocês o que é mercado livre de energia, tudo. E eu falo para ele que o foco do mercado livre é sempre isso, ó. Redução de custo, poder de negociação, porque a gente sai da história do monopólio do cliente cativo. Previsibilidade orçamentária. Hoje, condomínio, o que ele mais quer é previsibilidade orçamentária. E não o Bolsonaro dar uma canetada lá e aumentar a conta. O Lula, né? O Bolsonaro não, o Lula dá uma canetada,
aumentar a conta. Sustentabilidade, a gente pode escolher sim só trabalharmos com energia livre e a liberdade de escolha. Então, a liberdade de escolha nos leva aqui a redução de custo por poder de negociação. Porque se eu estou no Mercado Livre, não necessariamente que eu vou só comprar com a Athena. Talvez o meu primeiro contrato vai ser com a Athena. O segundo contrato vai ser com outra comercializadora. Então, depende da Athena, na hora de renovar o contrato, trazer mais, como posso falar, mais vantagens. Não sei se vocês sabem, agora, gente, como todo mundo aqui é do fotovoltaico, eu vou dar umas dicas de como eu faço. Não sei se vocês sabem, mas hoje um grande segredo para o fotovoltaico é a gente trabalhar muito com o pós-venda. E o segredo do pós-venda, no meu modo de ver, assim, no meu entendimento, é fidelizar o cliente, é você trabalhar bem o cliente. Eu já estou trabalhando, alguém aqui, se for cliente TIM, vai lembrar disso. De vez em quando, o cliente TIM, quando eu faço um plano da TIM, eu ganho uma biblioteca, ganho acesso a livros, e-book, parará, como fidelidade. Então, além da TIM, ela me traz vantagens. Você sabia que a gente pode comprar esse pacote de vantagem, a gente pode oferecer para o nosso cliente? Por que eu estou falando isso? Porque todo meu cliente, ele entra na minha esteira de pós-venda. Eu chamo esteira de pós-venda. É o que? Eu trago o meu cliente para dentro e ele começa a receber um monte de incentivos. Entre ele recebe esse pacote de benefícios que eu consigo dar para ele. Na hora que eu dou um pacote de benefícios para esse cliente, ele fala, pô, o Marco é legal, o Marco tem coisa a mais a agregar. Mas, Marco, o que isso tem a ver com o Mercado Livre? Hoje, gente, nós estamos vendendo o Mercado Livre para a indústria. Nós estamos vendendo o Mercado Livre a partir de 1º de janeiro de 24, a partir de janeiro de 24, não sei se é dia 1º, mas a partir de janeiro de 24 nós vamos vender para qualquer empresa que tenha demanda. Então, qualquer CNPJ com demanda. O próximo passo do Mercado Livre é para qualquer CNPJ, mesmo de baixa, e depois qualquer pessoa física. Então, assim, eu prefiro que esse cara, na hora que virar a chave para qualquer pessoa física, que os moradores desse condomínio, que essa pessoa que está já no meu pós-venda, seja de projeto, de ar-condicionado, tudo, ele me reconheça como um varejista de energia. Então eu vou ser o cara da energia, eu vou ser o cara que quando ele quiser trocar de energia, trocar a energia dele para o Mercado Livre, conseguir uma tarifa mais barata, ele vai me ligar. E eu vou poder oferecer para ele 200 kW de consumo mensal de Mercado Livre. Então, eu acredito que o nosso papel como entendedores e como, não vou dizer instalador, mas como fornecedor de energia, porque é isso que nós somos, nós não vendemos placa, nós vendemos serviços de instalação, nós vamos ser pequenos varejistas, e aí sim, vamos ser representantes da Athena, vamos ser representantes de alguma dessas empresas e vamos vender para os nossos clientes. E junto com isso nós vamos vender o quê? Um pacote de fidelidade. Então quem tiver na Mais Que Eficiência tem acesso ao Prime Video. Ah, Marco, quanto custa isso? A partir de 40 centavos por mês, gente. Então o cara vai ter acesso ao Prime Video e ele vai poder ver os vídeos de graça se ele comprar energia comigo. E desse jeito a gente vai fidelizar os caras e vamos aumentar cada vez mais os nossos clientes. Por quê? Aqui o ganho é recorrente. Todo mês pinga dinheiro na conta. A gente não fica sem dinheiro. Por isso que é um baita negócio. Mas vamos voltar a falar. Tá aqui, então, como eu vendo isso. Eu vou vender falando que a Athena é uma empresa diferente. Ela vem com uma pegada diferente, mais ou menos como o Nubank. Por que mais ou menos como o Nubank? Quando o Nubank entra no mercado, ele vira e fala assim, ó, a partir de agora você é tarifa zero. A Athena, ela chega no mercado e fala assim, cliente, a partir de agora, o seu contrato será mais justo. E a Athena, ela não tem problema nenhum em dizer que ela é uma das que tem o menor custo de mercado varejista de energia. Por quê? A Athena não se preocupa em ganhar muito de poucos. Ela se preocupa em ganhar poucos de muitos. Então, ela é assim, ela se entrega desse jeito, ela se dedica desse jeito ao cliente, trazendo um grande valor agregado, trazendo um valor muito, mas muito competitivo, com um viés de ganho menos, mas ganho de todo mundo. Vamos agora ao nosso cliente. Então, é o condomínio Rossi.
Aqui a identificação do cliente, ele é um condomínio na CPFL Paulista. Aqui alguns gastos, alguns dados dele. Ele consome 1,62 mega por mês ponta, e fora a ponta 12,3 mega por mês, com uma demanda de 600 kW. O custo dele hoje no mercado cativo, porque o mercado cativo é o mercado que ele está. Então aqui nós vamos ter toda aquela conta dele já aberta, e ele vai ter um custo de 10.552, daquele jeito que está lá na conta dele. Migrando para o Mercado Livre. Migrando para o Mercado Livre, o custo dele cai para... Deixa eu deixar aqui maior para a gente ver. Então, ó, no cativo, 10.552 com impostos. No Mercado Livre, ele vai ter 3.472, ó, parcela da distribuidora livre, mais a parcela de energia livre com impostos. 4.000, então dá esses 7.400 e pouco, 4.000 e pouco, dando um total, e aqui vai ter o total de 8.441. Então o cliente ele sai de uma conta de 10.552 para uma conta de 8.451. Eu deixei assim grande só para vocês enxergarem, agora eu vou deixar pequeno. Isso daí, deixa eu só apagar aqui. Então essa diferença que dá na conta de energia sem investimento, gente, é uma diferença de uma economia garantida. Ou seja, esse cliente ele sempre terá uma economia diante da tarifa dele de 20%. Isso daqui é economia garantida, tá? E ó, o reajuste anual de 5% de tarifa TUSD, TE e no preço da energia. O que não foi considerado? Gerador na ponta, porque se tem um gerador na ponta, baixa-se o custo. A migração por conta da Atena, ele não paga nada. E já tem o valor de gestão da Atena de R$500. E aqui nós temos mês a mês, quanto que esse cliente vai economizar, e uma economia total no final de um contrato de 5 anos. Esse daqui é um contrato de 5 anos, começando aqui em 2024. Uma economia tem total de 139.937. Gente, esse valor sem investimento. Nós não estamos mais falando de payback, aqui nós estamos falando de redução no custo da tarifa. Por isso que é uma coisa boa para a gente que vende. Invista para você ter retorno. Isso daqui é uma proposta. E aí terminou a proposta da Atena. Ela é rápida e direta. Agora vamos lá. Dúvidas, gente. Aquele 1 milhão de dúvidas. Pode abrir aí ou mandar pelo chat que eu leio. Harley, pode falar. Não precisa levantar a mão, não, só falar. Diga. Mercado Livre tem a opção do óleo sazonal verde também ou é somente azul? Deixa eu pensar aqui. O sazonal verde é aquele que de madrugada baixa, né? Não, não. Qual que é? Tarifa verde e tarifa azul. Ah, tá. Tem, a gente consegue enquadrar. Na verdade, tem não. O Mercado Livre é Mercado Livre. O que a gente faz? A gente enquadra a tarifa. Eu não tenho tarifa verde ou azul no Mercado Livre. Eu só tenho tarifa do Mercado Livre. Independente se você é verde ou azul. Você vai entrar no Mercado Livre e você vai ter uma tarifa pelo seu consumo, pelo seu histórico de consumo. Algumas situações que eu vi aqui, eu estou em Minas Gerais, CEMIG também tem o braço do Mercado Livre dela. Clientes que eram tarifa verde como cativos, ao entrar para o Mercado Livre, tiveram que optar obrigatoriamente pelo azul e não tinha a opção tinha a obrigatoriedade. Pagava 2 demandas, demanda ponta mais cara, demanda fora ponta mais barata, e o valor do consumo é o mesmo valor, tanto ponta quanto fora ponta. Então, eu não sei. É que, tecnicamente,
falando, eu não sei te dar essa resposta, tá? Porque eu não faço a mesa de negociação, eu só venho do Mercado Livre. Por experiência, não é assim que acontece. Quando a gente calcula o custo, a gente já calcula o custo anual, considerando ponta fora ponta, tudo num balaio só. A gente trabalha assim. Tanto que, se você falar, mas Marco, o que você acha? Eu acho que sim, nós vamos ter que botar esse cliente como se ele trabalhasse ponto e fora ponta. No entanto, ele não vai pagar por isso, uma vez que ele vai ter energia disponível para ele o tempo inteiro, porque ele está comprando no atacado a energia. Tem esse mesmo tipo de compra a gente pode fazer de gás e de água. Não sei se vocês sabem, mas a gente pode comprar água no atacado também, assim, com demanda e gás também. E é feito do mesmo jeito. O que você faz? Você compra uma quantidade na saída e você vai consumir aquela quantidade que você comprou. O seu contrato é de entrega daquela quantidade. Foi claro, Harley? Se não, gente, se vocês tiverem mais uma dúvida, a gente marca mais uma live dessa daqui. Aí a gente marca com o Gabriel, com o Diego, e aí eles conseguem dar pra gente uma noção exata do que é. É porque como eu sou do comercial e eu sou integrador, eu sempre falo pra Dani, eu falo, Dani, como eu sou integrador e do comercial, eu gosto de estar na frente do trem. Gosto de estar vendendo, assim. E vender esse tipo de coisa é fácil. Por isso que eu trago comigo para todos os clientes. Marcos. Desculpa, só finalizar aqui a minha fala. Pode finalizar, Harley. Seria interessante assim, ter essa possibilidade para enxergar esse horizonte, porque aqui é uma situação que eu presenciei na CEMIG há um tempo atrás, não sei se mudou a regra, mudou o critério, né? E aí você entra numa economia grande em termos da energia consumida, mas entra com o ônus de pagar uma demanda, obrigatoriamente uma demanda ponta, que às vezes você não queria pagar. Mas é porque a CEMIG, o que acontece? A CEMIG estava fazendo, agora eu entendi, provavelmente a CEMIG estava fazendo o cálculo puro. O que é o cálculo, o que é o mercado livre puro? Isso daqui não é mercado livre puro, que a gente fala, que eu falo mercado livre puro sangue. É quando você compra uma quantidade de energia como se fosse uma commodity a futuro e depois você vai trabalhar isso daí. Quem faz isso daí muito é quem tem, por exemplo, dentro da empresa, departamento de energia. Isso daqui não é essa modalidade. Essa modalidade é uma modalidade de garantia de economia. Então, o que acontece? Nesse contrato que você assina com o Mercado Livre, com essa distribuidora, que esse daqui é um varejista, ele vende contratos menores. O que ele está te garantindo? Que faça chuva ou faça sol, a sua tarifa vai ser 20% menor do que a tarifa que você estava trabalhando. Então ele pode te forçar o que quiser. Essa flexibilidade ele já calculou quando ele baixou aqui, que vai ser 20% menor. Além de você estar fora de bandeira, essas coisas todas. Mas é porque você está falando no puro. Isso daqui não. Isso daqui é um contrato que eles chamam de desconto garantido ou economia garantida. Que é o contrato menor de varejo menor. Existem contratos maiores. Existem contratos, para vocês terem noção, de mercado livre de energia, que eles são tão complicados que você faz seguro do contrato, você tem resseguradoras, entre outras coisas, a garantia bilionária, porque são contratos muito grandes, porque é uma compra de commodity. O varejista não, o comercializador, ele tem que ir lá no produtor e falar, ó, eu garanto que eu vou comprar de você 500 megas mês nos próximos 5 anos. Então, é outra pegada essa daí. Existe esse tipo de contrato, mas esse daqui não. Esse daqui visa aquele cliente menor. Essa explicação que eu estou dando é para esse cliente menor, esse cliente de uma demanda de 60, 200, 250, 300, 500. Mais que isso, conforme vai ficando mais robusta essa compra, até a negociação se torna uma negociação um pouco mais encardida. Mais ou menos quando a gente vai negociar um telhado e quando a gente vai negociar uma usina. Uma usina de 3 mega. Até a negociação é diferente. Mas a história, se o contexto é o mesmo. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um cálculo de quanto compra,
por quanto vende, quanto essa diferença de economia nós vamos entregar aí sim para o cliente. A nossa parte como vendedor é falar, ó, sua economia vai ter tanto e tem tudo isso daqui junto. A gente entrega isso para o cliente. Tá? Então o que você falou era da outra modalidade de Mercado Livre, que é o Mercado Livre puro, mas aí eu faço questão do Gabriel vir falar com a gente sobre isso, porque eu nem ia entrar nesse assunto, porque esse daí já a gente tem que já saber fazer o cálculo de megawatt médio, tem alguns outros cálculos que eu não consigo entrar aqui em 1 hora de live. Tá bom? Mas eu prometo, eu vou falar com o Gabriel amanhã mesmo. Eu tô falando com o Gabriel, com a Dani, vamos trazer eles para eles falarem pra gente desse daí. Que esse Mercado Livre é um Mercado Livre muito promissor. Nós estamos falando de contratos, imagina, aqui nós estamos falando de um contrato de 13 mega mês. Esse daí nós estamos falando de um contrato de pelo menos 500. É muito diferente, né, o tamanho, essa proporção. Mas rola, tá bom? Quem Obrigado. abriu o microfone para falar, manda aí. Fala, Marcos. Opa! Uma dúvida aí que eu não sei se você falou também na primeira live lá que eu não acompanhei. Essa questão do mercado livre de energia, né? No caso ali, só para mim entender um detalhe. O que é o ganho ali, no caso do integrador que vende ali, no caso, a energia para o mercado? O lance ali é na venda, na contratação ali, que ele vai ganhar? Como que é? Nós somos comissionados pela distribuidora. Como eles comissionam a gente? Eles comissionam a gente em, eu acho, ontem a Dani falou, acho que R$10, eu vou confirmar, mas eu acho que R$10 o megawatt consumido, durante todo o contrato. Então, nesse caso aqui, esse contrato, gente, isso daqui é um contrato pequeno, tá? Esse contrato aqui, o consumo desse cliente seria de, 13 megawatts. Então, aqui nesse contrato, nós receberíamos R$130 por mês durante 5 anos. Então, mensalmente cai na nossa conta a comissão. Nesse caso aqui, cairia R$130 de comissão. Eu falo porque eu tenho uma comissão de R$2.000 que cai na minha conta todo mês. Por isso que eu falo... E no caso, para o cliente realmente dá os 20% de desconto? Nesse caso dá. Essa daqui é a conta. 20% de desconto. O cliente, ele parte pagando 10.500 e ele passa a pagar, aqui a soma desses dois, né, que dá 8.441. Que é a soma dos dois mais a administração. Então, tá dando uma diferença de 2.100. Tá, e como que é feito? Diga. Como que é feito esse contrato de parceria com o pessoal? A Dani, ela vai liberar pra gente um contrato. Eles têm um contrato de parceria que é bem simples, não é? Só para vocês verem. Eu mando tudo pro meu advogado. Esse daí eu mandei para ela, falou, Marcos, mas isso daqui é um contrato de indicação. Eu falei, isso aí. E que você vai ser comissionado. Eu falei, isso aí, é isso que eu quero. Ah, então tá. É um contrato de parceria de comissionamento. É muito simples, assim, não tem grandes dificuldades, não. A Dani vai, inclusive, passar para quem tiver interesse depois procurar ela. Não, beleza. Fechou? Pô, Alexandre, por acaso precisa ter algum PNAE de representação no CNPJ? Tem alguma exigência nesse sentido? Alexandre, se eu não me engano, eles aceitam até como autônomo. Então, até pessoa física eles aceitam. Entendi. Eu tenho, gente, para vocês verem, eu tenho KNAI, meu KNAI é maluco, é de publicidade a... Eu só não tenho de venda, eu só tenho de serviço. E nos meus KNAIs eu entrei como agenciamento, será? Não, como promoção de vendas. Eu dou nota de promoção de vendas para receber, de boa. Quando é pessoa física, eu acho que eles precisam recolher imposto de renda, né? Como eu sou simples, para mim é melhor dar essa ideia de promoção de vendas. E é essa a nota que eu dou. E quando, por exemplo, o consumo... bom, eu sou leigo nesse assunto aí. Quando começa a bagunçar ali a questão de fora ponta, como é que fica essa economia aí? Então, quando eles passam pra gente, eles fazem todo esse cálculo aqui, ó. Deixa eu tá com bastante zoom aqui pra gente conseguir enxergar, ó. Eles já fazem, ó, todo o consumo que quer ponta, fora ponta, tá vendo? Eles já passam pra gente isso tudo já destrinchado, pra gente não ter que se preocupar. Porque se tivesse gerador a diesel, entraria aqui o gerador a diesel,
entraria aqui tudo. Se tivesse bandeira, entraria aqui bandeira, entraria todos os custos aqui do quanto o cliente paga. E desse lado, quanto o cliente passa a pagar. E aí aqui, ó, vem a economia. Pra gente, por que eu falo isso, gente? Porque eu sou muito prático. O Guilherme me conhece aqui já de outros carnavais. Eu sou muito assim, quanto mais fácil for, melhor. Porque aí a gente consegue passar a régua rápido. O cliente ele não quer muita enrolação, né? Então, o que eu faço? Eu pego a conta do cliente, eu vejo se tem demanda, eu vejo se o custo está acima de 10 mil reais, eu já falo, opa, esse daí é um cliente que serve, ele entra. Mas hoje o cliente ele tem que ter demanda contratada, tem que ser grupo A. Eu pego isso e eu falo, cabe, como pra gente é fácil ter conta na mão, já falo pela importância de ter a conta na mão, blá, 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 já mando para eles me retornam isso daqui, eu sempre dou uma estudada antes de apresentar, chego pro cliente, eu chego aqui e falo, ó, aqui eu tenho sua conta de energia com impostos, com tudo, tá dando esse valor. Se for pro Mercado Livre, vira tudo esse valor aqui, que nós vamos ter um total de, aí eu venho para cá, 8.440. Esse daqui é o valor que você vai pagar no Mercado Livre contra os seus 10.552, dando uma economia de 2.110 ou 20% da sua tarifa hoje. Então, se hoje você paga 10.500, você vai passar a pagar 8.400. Isso que eu falo para o cliente. Eu me limito a isso. Perfeito. Aí é bom ter algum levantamento de campo, questão de gerador, ou isso já sai na conta do grupo A? Acho que não. Não. Né? Eu pergunto o gerador sempre, mas eu tenho o hábito, por causa do fotovoltaico, de perguntar se o cara usa gerador. Mas aqui não entra. Gerador ponta, gente, eu vou te falar, eu não conheço muitas empresas que estão usando, né? Porque ficou caro o diesel. Por isso que hoje eu não desconheço ter alguma empresa usando. Em 2019, 2020 tinha muita. E hoje já tem menos. Mas é bom perguntar, porque se tem, a gente faz o quê? Tá, qual gerador que é? Quantas horas ele fica ligado? E você sabe o consumo dele de diesel? Porque aí eles vão acrescentar aqui, ó. O custo do gerador, ele vai vir aqui, ó. Gerador ponta. Vai entrar aqui mais um custo. Porque se, por exemplo, esses caras gastam 3 mil reais de gerador, entraria aqui. Entendeu? Então é para isso que a gente precisa saber. Para compor o custo que ele está pagando de energia no mercado cativo. Mas eu vou te falar, eu só pergunto, eu não faço visita a campo, porque se eu tiver que fazer uma vistoria a campo, antes do cara aceitar a proposta é muito ruim. Se ele aceita a proposta, sim, eu vou lá no campo ver. Aí lá no campo eu vou tirar dúvida, vou tirar foto de gerador se precisar. A gente vai precisar do contrato dele. Então tem um monte de coisa que a gente precisa pegar. Uhum. Mas é bem de boa. Se ele já tiver alguma usina fotovoltaica, isso tem algum impedimento? Como é que Não. funciona? Pode ser instalado, o cara se torna um autoprodutor. Quando ele é um autoprodutor, ele tem um desconto aqui, ó. É legal. Ô, gente, em 10 minutos encerra, tá? Só para vocês saberem. Quando ele é um autoprodutor, ele tem aqui, ó, um desconto, isso é legal a gente falar, ó, na TUS de demanda. Ele tem desconto aqui na TUS de demanda. Então ela acaba saindo mais barata. Com a energia dele acaba sendo mais competitiva. Ele acaba sendo mais competitivo. Quando a gente vai com essa proposta, fica melhor ainda a proposta dele. O custo vem menor porque aqui ele tem desconto. Fora que ele tem geração simultânea. Se a gente zera a geração simultânea, então ele tem mais desconto ainda, porque ele não tem TUSD naquele momento. Então, para os clientes que tem, ou os clientes que querem fazer, porque no Mercado Livre ele pode fazer. O que ele não vai poder? Exportar energia agora. Mas se ele quiser até exportar energia e poder querer vender, a gente consegue, inclusive, que ele comece a vender energia. E quem compra é a própria Atena. Então, tem possibilidade pra caramba. Ô, Marcos, Diga. a Atena também pega usina ou não? A Atena ela compra energia de usina e ela compra usina. Ah, tudo. Entendi.
os caras, na verdade, o negócio deles, né, é energia. Então, o que eles fazem? Eles compram, e isso daí acontece, agora que vocês estão entrando no Mercado Livre, vocês vão falar muito disso, né? O cara do Mercado Livre, se eu tenho uma demanda no Ceará, e eu tenho uma usina no Ceará, o cara faz a conta lá e fala, pô, se eu comprar essa usina aqui, eu vou ter um retorno de investimento dela, um ROI, de 8 anos. Pô, cabe no negócio. Vai lá e compra aquela usina e começa a distribuir energia a partir daquela usina, porque ele sabe que ele consegue até otimizar a geração de energia daquela usina. Os caras, se a gente fala de energia, você tem que ver esses caras falando, é engraçado. Eles fazem conta de energia que a gente não faz. Eles fazem conta de megawatt médio, que é como se faz o cálculo para Mercado Livre. Os caras fazem de cabeça, os caras são muito fera. O Edgar levantou a mão. Edgar, você tá aí? Oi, Marco, tô sim. Diga. Boa noite. Boa noite. Eu perdi uma parte da Não live. fica sossegado, vai ficar gravado. Terminando aqui, eu já vou até subir pro YouTube. Não, maravilha. Uma das perguntas já me respondeu, que que eu entendi que você utiliza o Mercado Livre como uma outra fonte de energia, de renda, desculpa. Isso. E também você mantém o cliente para depois vender o fotovoltaico para ele, Marco? Foi isso que eu entendi também? Sim. Eu vendo fotovoltaico pro cliente do Mercado Livre. Então não tem nada que impeça ele fazer isso. Nada. Você vai mantendo contato com ele, tudo, vai alimentando ele. Vou alimentando ele. Inclusive, uma das jogadas que a gente pode falar é isso daqui, ó. Olha só, desse jeito, a gente vai fazer o quê? Eu vou te estar gerando economia de 2.000 por mês. Isso daqui é um condomínio, gente. 2.000 por mês. Imagina 20% numa conta de 100 mil reais. Eu vou virar pro meu cliente e vou falar assim, ó, eu tô te dando uma economia aqui de 20 pau por mês. 20 pau por mês, ó, pra gente fazer uma usininha aqui de 30 megawatt, 30 kW pico aqui, só pra gente baixar a sua TUJ, melhorar isso daqui, então em vez de 20 mil, você vai ter uma economia de 30 depois que a gente botar a usina aqui, ó. Eu vou usar aqui pra fazer essa usina aqui uns 130 pau. Eu já sei que ele tá guardando, ele tá economizando 20 por mês. Se eu vou precisar de 130, 200 mil reais, eu sei quanto tempo ele vai economizar. Se eu preciso de 200, vamos arredondar. 200 pau, eu sei que em 10 meses ele vai ter 200 pau. Então eu viro para ele e falo assim, então, em 10 meses a gente já começa, já bota a sua usina aqui, já vamos reduzir o seu custo de Mercado Livre, vai te sobrar uns 30 no bolso, hein? Você acha que esse cara não vai querer que em vez de 20 sobre 30 para ele? E aí a gente com certeza. O nosso negócio. Por quê? E deixa eu te... Diga, pode falar. Deixa eu perguntar mais uma coisa, desculpa te cortar, que vai acabar o tempo daqui a pouco também. Qual que é o mínimo? Eu tenho alguns clientes em demanda contratada nessa faixa de 10 mil, na faixa de 40 mil, na faixa de 70. É 15 de demanda contratada. Bacana. 15 de demanda contratada. Tendo demanda contratada, gente, já pode captar conta. É a melhor coisa que tem. A gente já pega a conta e já manda. Tem muita gente que tem medo, principalmente do fotovoltaico. Vamos falar, o nosso pessoal do fotovoltaico tem uns caras que fizeram muita cagada, né? Tem muita gente que tem medo de montar. Talvez no final da semana que vem não é certo, não. Mas talvez dá para dar um pulo lá. Não entendi. Talvez. Eu acho que ele tá com o microfone aberto aqui, sem querer. A demanda contratada, o cliente na demanda contratada, sem demanda contratada, a gente já trabalha ele aqui. A gente já traz ele pra gente, já traz pra dentro e ó, vamos trabalhar em cima dele. Então, muito obrigado pelas informações, foi muito interessante. Quero ter esse acesso aí, porque sou leigo nem no assunto, e teve muito integrador que falou assim, não deixa o cliente para o Mercado Livre não, que depois não vai querer colocar o fotovoltaico. Na linha de raciocínio aí do que você apresentou para mim, ao contrário. Você já deu uma economia para ele de graça. Lógico que ele vai querer fazer o fotovoltaico depois, né? Exatamente isso que a galera não entende. E é normal, porque antigamente o integrador, ele não era especialista em energia porque não precisava. Agora precisa. Qual que é o nosso segredo como integrador? E aí, como que eu faço sempre? Quando eu dou aula, tudo, eu tenho, inclusive, eu dou o mentoria e consultoria, depois eu vou falar disso lá no grupo também. Eu dou aula e tudo, e sempre que eu dou aula para meus clientes, para os meus alunos, o que eu falo para eles? A gente tem que ser especialista em energia. E especialista em energia a gente tem que levar a solução. Aquele integrador que tem medo de instalar porque tem demanda, ele não sabe fazer cálculo de grupo A.
Então, beleza. Ele não sabe, só que ele falava que não dava certo. E hoje eu falo o contrário. Dá certo, dá dinheiro e rentabiliza muito o nosso negócio. Porque a gente ganha, vamos falar, de um lado, comissão na venda de energia do Mercado Livre. Do outro lado, a nossa instalação fotovoltaica. Instalação fotovoltaica a gente ganha hoje. Essa comissão, gente, se esse contrato é de 10 anos, é 10 anos recebendo comissão todo mês. Todo mês cai dinheiro na conta. A gente já trabalhou para isso. Só tá recebendo a longo prazo. Eu gosto de trabalhar assim. Por isso que eu adoro esse tipo de trabalho pelo Mercado Livre. Deixa eu ver aqui, ó. Temos 3 minutos. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu me empolgo. Não, eu só quero saber da mentoria agora. Ah, fechou. A gente vai falar lá no grupo, é que aqui vai acabar. Mas aí eu vou explicar pra vocês. Eu vou pedir até pra Johanna explicar pra vocês, que a Johanna é quem toca isso daí tudo. Ela é a chefe da mentoria. Eu só sou professor. Gente, alguém mais tem alguma dúvida? Então, só para avisar vocês, essa live vai ficar salva no YouTube. Daqui a pouco eu vou botar lá no nosso grupo também, para quem não assistiu, ter acesso. Essa conta e essa proposta do Mercado Livre, vou colocar lá também para vocês terem acesso. E qualquer dúvida, gente, vamos falando por lá. Vou tentar marcar uma reunião com os técnicos para eles aprofundarem um pouco mais com a gente e tirar algumas dúvidas, por exemplo, essa daí que o Arley teve, tá bom? Então, gente, obrigado a todo mundo. Ah, deixa eu pedir uma coisa para vocês, né? Vamos abrir as câmeras aí para eu tirar uma foto pro Instagram? Afinal de contas, né? Eu sou influencer, eu tenho que tirar foto, gente, de tudo, que senão ninguém acredita que eu trabalho, mas eu trabalho. Pode perguntar aí pro pessoal, trabalho. Deixa eu pegar aqui o Instagram. Vou botar lá no meu Instagram, quem quiser vai lá e já pode compartilhar. Ah, Josi, seja bem-vinda, eu não te vi entrando. O Guilherme não precisa botar foto dele não, que eu tenho muita foto dele já, muita foto com ele. Pera aí, gente, deixa eu tirar uma foto aqui que vai direto pro Instagram. Ô, Guilherme, pode abrir seu microfone, vai. Tá sem câmera o Guilherme. Ah, pera aí, vamos tirar outro que agora o Guilherme apareceu. Pera aí, gente. Pronto, show de bola, vai direto pro Instagram. Gente, muito obrigado. Tô colocando todo esse material lá no nosso grupo e vamos conversando. Vocês vão ver que tem muito mais assunto. Agora, vocês ouviram agora como que é e vocês viram na prática. Vão surgir dúvidas. Por isso que eu tô já me dispondo aqui. Semana que vem a gente sentar e fazer outra live para já tirar dúvida. Tá bom? Gente, muito obrigado. Boa noite a